Olá, bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos falar hoje sobre texto teatral para os alunos do 8º ano. O texto teatral ou dramático são aqueles produzidos para serem representados, ou seja, para serem ensinados, e podem ser escritos em poesia ou prosa. São, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidos por produtores teatrais, e, em sua maioria, são pertencentes ao gênero narrativo. Ou seja, o texto teatral apresenta enredo, personagens, tempo, espaço e pode estar dividido em atos, que representam os diversos momentos da ação. Por exemplo, a mudança de cenário ou de personagens. De tal modo, o texto teatral possui características peculiares e se distancia de outros tipos de texto, pela principal função que lhe é atribuída, a encenação. Dessa forma, ele apresenta um diálogo entre as personagens e algumas observações no corpo do texto, tal qual o espaço, cena, ato, personagens, rúbricas de interpretação de movimento. Já que os textos teatrais são produzidos para serem representados e não contados, geralmente não existe um narrador, fator que o difere dos textos narrativos. O teatro é uma modalidade artística que surgiu na antiguidade. Na Grécia Antiga, eles possuíam uma importante função social, onde os espectadores esperavam pelo momento da apresentação, que poderia durar um dia todo. Tenho aqui as características do texto teatral. Nós temos as principais características, que são textos encenados, gênero narrativo, diálogo entre personagens, discurso direto, atores, plateia e palco, cenário, figurino e sonoplastia, linguagem corporal e gestual e a ausência de um narrador. A linguagem teatral. A linguagem teatral é expressiva, dinâmica, dialógica, corporal e gestual. Para prender a atenção do espectador, os textos teatrais sempre apresentam conflito, ou seja, um momento de tensão que será resolvido no decorrer dos fatos. Observe que, em grande parte, a linguagem teatral é dialógica, no entanto, quando encenada por somente um personagem, é chamada de monólogo, onde expressa pensamentos e sentimentos da pessoa que está atuando. Eu tenho aqui uns elementos da linguagem teatral, né? Os principais elementos que constituem os textos teatrais são tempo, né? O espaço, personagens e personagem, né? O tempo teatral é classificado em tempo real, que indica o tempo da representação, né? O tempo dramático, quando acontecem os fatos narrados. Já o espaço, chamado espaço cênico, determina o local em que será apresentada a história. E os personagens, segundo a importância dos personagens dos textos teatrais, são classificados em personagens principais, que são os protagonistas, e os personagens secundários e figurantes. Eu tenho aqui a estrutura dos textos teatrais, né, que é o texto principal, o texto secundário, a introdução, complicação, clímax, que é o momento maior da tensão, que é o drama, o desfecho, e tenho também os gêneros teatrais, que são os gêneros teatrais mais conhecidos, né, que é a tragédia, a comédia e a tragicomédia. Esse conteúdo está no livro de língua portuguesa de vocês, na página 34 a 36, e a atividade está na página 37 a 39. Bons estudos!